Fala galera, voltei! O arco Otnus acabou e eu já estou morrendo de saudade. Mas agora entramos em uma nova fase, cheio de pequenos arcos e um novo arco gigante para completar tudo no final. Mas não há por que ficar pensando muito nisso agora, afinal ainda falta muito até chegarmos nessa parte. Mas claro, final de arco, começo de um novo, principalmente agora que vamos começar toda uma nova fase. É sempre necessário que eu dê algumas explicações para que fique tudo mais fácil de conseguir entender e você não acabe ficando um pouco perdido. Como sabem, o arco Otnus termina exatamente no volume 10. Então, teoricamente, para continuarmos o resumo, deveríamos ir agora para o volume 11. Mas o volume 11 já é um mini arco separado, que é o arco do passado. Só que curiosamente, ele não é o início desse arco. O início do arco do passado aconteceu em um volume de light novel especial chamado Biohacker. Então, em vez de ir direto pro volume 11, impedindo você de conseguir entender tudo o que está acontecendo, não conseguir acompanhar algumas conversas ou alguns acontecimentos, eu decidi fazer da forma certa, assim resumindo o arco de forma cronológica e para o seu melhor aproveitamento. Ou seja, agora, em vez de ir direto para o volume 11, iremos acompanhar o Biohacker, o início do arco do passado. Logo depois iremos para o volume 11, e para dar aquela finalizada definitiva, no final acho que vale a pena também dar aquela resumida no Astral Bud, para aí sim podermos completar de uma vez o arco do passado. Claro, não existe nada que obrigue você, leitor da novel, a fazer dessa forma. Você podia muito bem simplesmente terminar o volume 10 e ir para o volume 11. Não existe uma lei que faça você ter que ver as coisas cronologicamente, por exemplo. Mas eu sinceramente acho que essa não seria a melhor forma, porque desse jeito você não vai estar conseguindo notar todas as referências, você vai perder muita coisa, não vai entender a história de muitos personagens, além de perder algumas coisas muito incríveis pro universo da obra, que lendo dessa forma você acaba conseguindo, como por exemplo o primeiro Esper, ou a luta do Gunra contra a Junko. Essas coisas você só vai conseguir encontrar se ver a obra do jeito que eu vou estar fazendo aqui. Tendo explicado porque eu decidi fazer assim, agora sim podemos começar esse resumo. Epílogo do volume 10. Página secreta. O mundo oculto. Era naquele mundo escuro que aquelas criaturas divinas residiam. Poderia ser errado referir-se àquele lugar como escuro. De fato, até a palavra lugar também não estava totalmente certa. Para ser exato, aquele lugar era inexistente. Nada lá poderia ser explicado. Então dizer que aquele lugar era uma afirmação imprecisa. Assim como dizer que aqueles seres divinos pensavam no mundo real. De fato, nesse momento eles estavam pensando sobre os acontecimentos envolvendo Otnus e Thoma. Mas a verdade é que ao mesmo tempo eles evitavam o máximo de pensar. Isso não era sem motivo. Aquele grupo de seres havia decidido há muito tempo atrás não pensar sobre isso, não pensar sobre o mundo real. Pois até mesmo os mínimos pensamentos inconscientes daquele grupo poderiam acabar modificando o mundo. E como eles não queriam modificá-lo de seu estado atual, isso realmente os desagradava. Pois como até mesmo seus pensamentos inconscientes modificavam as coisas, às vezes até eles esqueciam de como elas eram originalmente. Assim eles não poderiam trazê-la de volta como era. E então, o homem chamado de Sumo Sacerdote suspira, enquanto chegavam a uma conclusão. オテヌスに執着はないが、この結末では今後に障る。介入するとすれば、この辺りかの。オティヌスは失敗だったわね、僧侶。ネフトゥス、魔人には届いたのじゃから、オティヌスをそこまで邪険に扱うこともあるまい。好き勝手やったオティヌスには腹が立ってるよ、あたし。にゃんにゃん。じゃが、オティヌスの振る舞いを受けても世界の強度は保たれた。対局には影響あるまい。では、予定通りに進めても大丈夫なのかしら。オティヌスから生じた乱れは修正が済んでおるよ。ここから先がグレムリンの進化となろう。
Entendo. Então esse seria o tal mundo oculto? Dizia a figura desconhecida que repentinamente havia aparecido naquele lugar. A batalha de Toma contra Otnus nesse mundo deve ter sido interessante. Afinal, em um lugar tão vazio, eles poderiam destruir o quanto quisessem e passar o tempo que quisesse. Vantagens de se lutar em um mundo sem conceito de tempo ou espaço. Ao escutar aquela voz, rapidamente High Priest reagiu. Ora, mas que voz nostálgica temos por aqui. Não esperava por sua presença entre nós, Aleister Crowley. Aquele ser que havia adentrado no território dos deuses mágicos era Aleister Crowley, o humano. Um mago misterioso com cabelos prateados que chegavam aos tornozelos. Aquele humano parecia um homem e uma mulher, uma criança e um idoso, um santo e um pecador. Um humano que estava à frente de todos, que sabia de tudo, mas estava destinado a falhar. Assim como eu imaginava, deixar Toma e Otnus correndo por aí iria causar problemas o suficiente para fazer com que vocês fossem forçados a se mover. E graças a esse movimento, eu consegui sua localização. Eu já sabia que vocês residiam aqui no mundo oculto, mas em um lugar que não possui conceito, o mínimo de espaço pode conter o infinito. E por isso, localizar a posição exata da onde vocês estavam aqui seria uma dor de cabeça sem sentido e um trabalho desperdiçado. É muito mais fácil fazer com que vocês revelem suas localizações para mim. Entendo. Então veio a nós para continuar com essa sua tentativa obsessiva de destruir a magia? Confesso que assistir os seus progressos é realmente algo extremamente prazeroso. Se tivesse virado esses esforços na direção certa, agora você estaria aqui entre nós, como um membro da Gremlin, mas em vez disso usou seus esforços para criar esses planos para destruir a magia. Enquanto assistia você, uma pergunta me veio à mente várias e várias vezes. Me diga, Aleister Crowley, é prazeroso bancar de Deus enquanto fica em meio aos humanos? Sumo sacerdote, o velho com a voz rouca, perguntava sinceramente, pois ele, sendo um verdadeiro Deus, não sentindo vontade nenhuma de interagir com os humanos, não conseguia tirar esse pensamento de sua cabeça. Brincar de Deus? Mesmo tendo meu poder e conseguindo ver através de tudo que eu fiz foi mexer com a vida das pessoas através de outras, fazendo com que outras pessoas agissem por mim. Você chama isso de brincar de Deus? Pois eu chamo de brincar de ser humano. O velho com a voz rouca, escutando aquilo, não conseguia conter a risada e então falava. Todos vocês que se apoiam em chefes secretos são tão engraçados, com essa arrogância em suas palavras, esses sentimentos humanos em seus olhos. Como eu tenho saudade deles. Me diga, a ciência é realmente maravilhosa o suficiente para você se entregar até esse ponto? Nenhum de vocês entenderia, mesmo que passasse a eternidade tentando entender. Tem certeza? Pois eu imagino que aquilo tem a ver com o motivo de ter uma lágrima na página final de seu diário. A voz do velho continha uma crueldade imprópria para sua idade. E ao escutar aquelas palavras, Aleister Crowley simplesmente respondeu invocando um bastão misterioso para a ponta de sua mão. E então falando, meu nome mágico é Besta 666. E então que em volta do mago várias criaturas bizarras começaram a aparecer. Todos os deuses mágicos pareciam estar ressoando aquilo. Aquele mago, ao proferir seu nome mágico, parecia estar prestes a atacar. Mas é então que o campo de visão é trocado, voltando para a Terra, para ser mais exato, para a cidade academia. ここは学園都市のいつもの病室か。そうか。俺はオティヌスと戦って、それで結局俺にはどうしようもできなかった。今さら右手で何かをしたって結果は変えられなかった。人を救うなんておこがましかったのかな。おい、なんだかこのまま私が死んでいく流れになっていないか。オティヌス、どうしてなんでお前手のひらサイズぐらいまで縮んでるんだ。原因はいくつかあるが、大きな要因は私が魔人のまま妖精化の術式をイマジンブレイカーで破壊されたことだろう。肉体が崩壊した時、9割9分魔人オティヌスは死滅した。だが、残った部分が再結合して意識も残留したようだ。
詳しいことはわかんねえけど、そうか。よかった。お前が生きていてくれて、本当によかった。素直に喜んでいいものかは疑問だがな。Enquanto se inclinava na cama do hospital, o garoto, limpando as lágrimas de seus olhos, falava. Mas o que aconteceu após eu desmaiar? E Ótinos, relembrando do que havia acontecido, começa a responder. Logo após eu me despedaçar, misteriosamente eu acordei ao lado do seu corpo. Naquele momento eu não havia entendido o que havia acontecido, apenas havia notado que você estava inconsciente e que agora eu possuía 15 centímetros. Antes que eu pudesse tentar entender o que estava acontecendo, aquela major do exército americano, junto com uma garota com uma cauda de ferro, apareceram para recuperar o seu corpo. No momento em que elas me viram, elas entraram em choque e imediatamente utilizaram um comunicador para entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos. Entendo. Então essa é sua forma atual, deusa mágica, disse o presidente dos Estados Unidos, Robert Katz, pelo comunicador. Graças às ações desse garoto, eu consegui convencer a todos durante a transmissão. As papeladas também já estão prontas. Você oficialmente agora é uma prisioneira americana. Mas, graças a essa sua forma atual, eu acredito que seria impossível colocar você em qualquer prisão americana. Afinal, apenas com 15 centímetros, você com certeza conseguiria fugir por qualquer barra de ferro de qualquer prisão que te colocássemos. Sendo assim, eu acredito que a melhor opção, sem dúvidas, vai ser deixar você sob os cuidados do melhor guarda que podemos providenciar, ou seja, o único homem que conseguiu derrotar a deusa mágica, e isso em uma transmissão global, ou seja, ninguém pode reclamar, pois todos viram com seus próprios olhos. Você está dizendo que... Exatamente. Eu, com meus poderes como presidente dos Estados Unidos, estou te ordenando a ficar ao lado desse garoto. Independente do que aconteça. Toma na cama fica assustado com aquilo. Ele disse isso? Além disso, depois de rir um pouco, ele também falou. Aproveitando, quando esse garoto acordar, é bom avisar a ele que ele vai estar me devendo uma. E assim, Roberto Katz desligou o comunicador. Prevejo problemas no futuro. Bom, então se você... Antes que a garota de 15 centímetros pudesse continuar sua frase, eles escutam passos e a porta do quarto do hospital se abrindo. Sendo assim, não sabendo quem iria aparecer, a pequena garota de 15 centímetros corre para trás do travesseiro do garoto e se esconde para não ser vista. E é então que, de repente, um estranho doutor com cara de sapo aparece. Vejo que você acordou. E então, com os olhos de alguém que não vê um velho amigo há muito tempo, Toma fala. Há quanto tempo não nos vemos? Mas o médico simplesmente responde. Eu não acho que tenha passado tanto tempo assim. Foi quando Toma percebeu que a diferença de tempo entre o tempo em que ele havia se encontrado com o médico e o tempo em que o médico havia se encontrado com ele era completamente diferente. Ao perceber essa diferença de tempo, ele acabou ficando confuso e sua cabeça parecia estar girando. Mas você está se sentindo bem? Disse o médico. Bom, eu me sinto bem, mas estou um pouco preocupado. Por que há tantas coisas coloridas assim em volta de mim? Tem um tubo pro soro, um pro sangue e vários outros. É bastante perturbador. Não perceber que seu corpo precisava de tudo isso é o mais preocupante. O seu estado atual é horrível. É um milagre você conseguir sobreviver. Eu não poderia nem começar a fazer o tratamento se não começasse a injetar tantos líquidos em você, embora esse processo realmente seja bastante desumano. Ei, calma lá, eu já sei que médicos dizem coisas extremas no primeiro dia de um paciente no hospital, mas se falar coisas desse jeito eu vou realmente ficar assustado. Bom, eu não vou impedi-lo de pensar assim se quiser. Ao escutar aquela resposta sem emoção, surpreendentemente, Kamijo começa a ficar preocupado. Tá dizendo que é sério? Eu realmente estava em uma situação onde sem isso eu não teria sobrevivido? Toma já vinha vindo pro hospital diversas vezes. Ele já estava acostumado com aquilo mais do que tudo, mas sem dúvida nenhuma, essa foi a primeira vez em que ele realmente ficou assustado em um hospital. Mas alguém veio me ver enquanto eu estava inconsciente? Toma fazia uma pergunta de costume para o médico, tentando aliviar a situação. Bom, no primeiro dia foi uma grande confusão. Todas as clones tentaram vir ver sua situação ao mesmo tempo, dizendo que queriam saber mais sobre a situação atual, com uma tal vontade da rede. Um garoto de cabelos amarelos também deu uma aparecida por aqui, assim como aquela garota usando a roupa de freira branca.
A garota, a irmã das clones, também pareceu ter vontade de vir olhar, mas ela nem chegou a entrar no quarto, simplesmente ficou dando voltas na frente da porta do quarto e então foi para casa. Mas uma garota em específico veio todos os dias. Toma, com um olhar de curioso, perguntou: e que garota foi essa? Como ela era? Se eu não me engano, ela utilizava aquela roupa das garotas de Tokiwadai. Mas Toma escutou aquilo e achou estranho. Ele já havia falado sobre as Imoto, assim como também já havia falado sobre a própria Misaka Mikoto. Sendo assim, quem poderia ser a tal outra garota? Ele conheceu várias garotas de Tokiwadai durante a invasão do Jardim Superior que ele havia feito recentemente, mas ele havia conhecido alguém lá e ter tido uma relação forte o suficiente para fazê-la ficar preocupada ao ponto de visitá-lo todas as noites? Toma continuava a pensar, mas não chegava em uma resposta. E é então quando Index, a garota utilizando roupas de freira branca, aparece pela porta do quarto do hospital. Ei, Toma! Quanto tempo mais você vai me deixar sem comida? Toma olhava para a garota, mas não conseguia escutar o que ela estava falando, porque continuava pensando em quem poderia ser a garota misteriosa. O médico, com cara de sapo, vendo que agora ele teria que lidar com a visita, começa a sair da sala. E Index começa a cutucá-lo, tentando chamar a atenção. Ei, você tá me escutando? Ei! E é então que o gato que ela carregava no outro braço, vendo a misteriosa figura se escondendo atrás da almofada de Toma, salta na direção dela. E enquanto Otnus corria do gato gigantesco e Sphinx, e Index tentava chamar a atenção de Toma, o mesmo continuava com a pergunta: quem mais pode ter sido? E é então que o campo de visão muda para um estabelecimento a alguns metros daquele lugar. Aquele estabelecimento, na verdade, era uma lanchonete ao lado do hospital. Ela era normalmente frequentada por amigos ou parentes de alguém que estava no hospital. Curiosamente, nesse exato momento, a garota misteriosa que Heaven Canceller, o médico com cara de sapo, estava falando para Toma, estava ali sentada na lanchonete, sendo atendida por uma das garçonetes do local. お待たせいたしました。こちらチーズハンバーガーにフライドポテト、7種の野菜サラダ、オレンジジュースとなっております。ありがとう。食後のデザートにはカスタードプリンのミニパイをご用意しておりますのでよろしくね。そういえば初めてあの人と出会ったのもあの交差点だったかしらね。今でも食宝美咲は思い出す。ツンツン頭の少年上条當麻と出会ったその時を。1年前その8月、彼女の人生の中でも1、2を争う幸せな時代を。Algo havia acontecido. O garoto do fundamental, Kamijou Toma, tentava lembrar. Abrindo os olhos, de repente, ele percebe. Ele havia acabado de tomar uma surra de um grupo de bandidos no meio de um beco escuro da cidade academia.
Tudo que ele lembrava é de ter tentado golpear alguns que estavam na sua frente, mas de repente, os que estavam atrás dele começam a golpear, até o derrubar no chão. E aí, eles fizeram um grupo em volta dele e começaram a chutar. Algum deles deve ter golpeado com muita força sua cabeça, pois de repente ele desmaiou e só agora voltou a ter consciência. O garoto em primeiro momento fica irritado com a sua situação, mas de repente ele percebe que estava com a cabeça apoiada em alguma coisa macia demais para uma rua de um beco escuro da cidade academia. Quando ele olha para cima e vê que estava com a cabeça apoiada nas pernas de uma garota, ele fica completamente vermelho e desesperado, tentando levantar sua cabeça, mas seu corpo estava extremamente dolorido e dificulta a movimentação do mesmo. A garota, percebendo que ele estava tentando sair, usa seu dedo e novamente joga sua cabeça para suas pernas, dizendo que ele ainda não deveria se mover. Tentando identificar quem poderia ser a tal garota, ele começa a analisá-la, olhando da sua posição para o rosto dela. E enquanto ele subia o olhar, tentando encarar seu rosto, ele notava atributos que com certeza chamavam muita atenção naquela garota. Ela era extremamente bonita. Ela era uma colegial. Ela tinha peitos enormes e tinha o sorriso de uma garota encrenqueira. Para Kamijou Toma, que era apenas um aluno do fundamental, aquilo era a mistura de beleza e perigo que apenas uma garota do colegial poderia exibir. Ao notar que a parte de trás de sua cabeça estava tocando nas coxas da garota, a feição de Toma fica tão vermelha quanto um tomate, e ele simplesmente não consegue falar. Entendo, então você é o herói que estava agindo pelo Distrito 11, não é? É bem diferente do que eu imaginava, garoto. Mas ainda assim, bastante corajoso da sua parte enfrentar um grupo de bandidos desse jeito. O que você faria se eu não tivesse aparecido por aqui? Ao escutar isso, Toma percebe que foi ela quem lidou com aquele grupo que estava o atacando. Mas ainda assim, ele não parava de pensar como poderia aquela garota ter se livrado de todos eles. Realmente era um clichê em histórias de vida escolar, um senpai super forte vir proteger seu Kohai quando ele estivesse sendo intimidado por um grupo de bandidos. Mas aquela garota não passava a sensação de que conseguiria fazer isso. Esse, pelo menos, foi o primeiro pensamento de Toma. Só que rapidamente ele refaz esse pensamento. Isso, pois aquela cidade não era uma cidade como as outras. Aquelas escolas não eram escolas comuns. Aqueles estudantes não eram estudantes comuns. Ela poderia não ter um porte físico muito elevado. Ela poderia não demonstrar ser capaz de utilizar técnicas de artes marciais. Mas ainda assim, ela poderia muito bem ter se livrado de todos aqueles bandidos. Isso com algo que Kamijou Toma não tem. Percebendo isso, Toma não conseguiu esconder o pouco de ciúme que ele sentiu. Pois ele queria muito isso. Ele queria muito ter uma habilidade Esper, aquilo que a maioria dos estudantes dessa academia vinham desenvolvendo, mas o mesmo não possui. A garota, olhando para aqueles olhos, fala: "Um conselho, garoto, você devia evitar fazer isso." Toma encara com um olhar em dúvida. Mesmo que a sua situação seja péssima, você não deve fazer isso. Você não deve olhar para outras pessoas e ter inveja de suas habilidades. Senão um dia você pode acabar se tornando aquilo que anda combatendo. Não se esqueça que os Skill Wolves, essa gangue de valentões que fica andando por aí atacando pessoas com poderes, também começaram como simples garotos que queriam ter uma habilidade. Mesmo que eu também admita que habilidades são uma coisa incrível, acredite, elas não são a única coisa no mundo. Por exemplo, aposto que agora mesmo você pensou que eu utilizei a minha para lidar com eles. Mas aqui então vai uma dica. Eu não utilizei nenhuma habilidade. E o jeito que eu lidei com eles ainda pode ser visível se você olhar com atenção. Toma, curioso, começa a olhar em volta, tentando identificar do que ela estava falando. É quando de repente ele escuta um grupo de garotos do colégio, do lado de fora do beco escuro, falando sobre uma caça ao tesouro. Eles até podem atacar uma pessoa sozinha, já que eram um grupo, mas não teriam coragem de fazer uma confusão em um lugar cheio, pois teriam muito medo de ter que lidar com a anti-skill. Toma novamente olha para a garota com um olhar de surpreso, sem utilizar a habilidade dela. Ela havia conseguido manipular todos os colegiais da área para ficar em volta daquele lugar e fazer com que os arruaceiros que estavam atacando fossem embora. Ela havia conseguido derrotar seu inimigo sem ter tido que enfrentá-lo diretamente. Ele ficou maravilhado com aquilo, pois esse era o tipo de herói que ele queria se tornar.
Bom, mas acho que agora já podemos continuar. Afinal, você também deve estar querendo conversar com a garota que começou tudo isso, não é? É quando Thomas se lembra do motivo dele ter brigado com aqueles arruaceiros. Ele havia visto uma garota sendo incomodada por eles e alguns até mesmo pegando ela pelo braço. Sem pensar duas vezes, Thomas se envolveu no meio da confusão, tentando a proteger. E esse havia sido o motivo para tudo aquilo ter começado. Thomas nem parou para pensar, depois que acordou, em onde estava a garota. E agora que havia pensado nisso, estava preocupado que eles pudessem ter levado ela depois que ele ficou inconsciente. Mas é quando que de trás de uma pilha de caixas de papelão, a garota sai, vestindo um uniforme de Tokiwadai. Embora que naquele momento Kamijou Toma não conhecesse aquela roupa ainda. A garota parecia tímida e desajeitada. Ela parecia estar tentando esconder o fato de suas pernas estarem tremendo, mas estava falhando ridiculamente. Ela havia ficado extremamente impressionada com tudo o que havia assistido enquanto se escondia atrás das caixas de papelão. Seja o garoto brigando violentamente contra o grupo de valentões, ou a sexy senpai consolando seu Kohai em suas pernas e dando a ele uma lição de vida. Aquelas coisas para ela eram coisas que só poderiam ser vistas dentro de um mangá. E por isso, aquela garota que normalmente só está acostumada com ambientes chiques e de princesinhas não conseguia evitar de ficar impressionada com tudo que estava vendo. Embora Toma não houvesse percebido, apenas olhando para as vestimentas, a garota que estava com ele nas pernas percebeu. Você é uma estudante de Tokiwadai, não estou certa? Toma olha com uma expressão confusa. Eu acho que já ouvi esse nome. Tokiwadai é uma das escolas mais importantes daqui. Ela é localizada no Jardim Superior, onde garotos não são permitidos. É inacreditável que uma garota chique que vive para aqueles lados tenha descido para essas ruas perigosas. Me pergunto o que pode ter acontecido. Ao escutar, Toma novamente vira os olhos para a garota. Ela era muito diferente da senpai em que ele estava apoiando sua cabeça. Era uma garota com uma aparência meio desajeitada e até que fofa. Tinha peitos que pareciam estar em fase de crescimento. Parecia que apenas gritar bu para ela seria o suficiente para fazê-la correr. E com certeza ela não estava acostumada a situações perigosas. Mas também por ser o tipo de garota extremamente diferente com que ele estava acostumado. Toma também começou a ficar curioso com a garota que até o momento não havia pronunciado uma única palavra. Então continuar aqui não vai adiantar de nada. E com certeza todos estamos exaustos. Eu tenho um lugar perfeito para onde a gente deveria ir. A senpai bonitona com Toma em suas pernas falava com um sorriso no rosto. E assim um tempo se passava. Agora, eles estavam em uma lanchonete, perto do hospital da cidade academia. Sentado em uma das mesas, perto da janela, estava Toma sentado de lado com a janela. A senpai bonitona, sentada ao lado dele. E a garota que ele havia protegido, sentada do outro lado. Enquanto comia a batatinha frita que havia pedido. Toma ficava completamente vermelho, pensando que a situação em que ele estava era realmente bastante desconfortável. Afinal, ele podia estar agora com duas garotas extremamente bonitas em uma lanchonete, algo que poderia ser descrito como um encontro, mas ele também percebeu que nem ao menos sabia o nome de nenhuma delas. Ele estava com realmente muita vontade de perguntar, mas estava com vergonha demais para falar qualquer coisa. Então tudo o que ele podia fazer era continuar a comer as batatinhas fritas. De repente, a garota, olhando para ele e vendo que ele estava desconfortável com aquilo, decide fazer o favor de perguntar por ele. É então que a senpai toma a liderança da conversa. O melhor a fazermos para começar é nos apresentarmos. Meu nome é Kumokawa Seiya. Estou no primeiro ano do colégio. O meu é Kamijou Toma. Eu estou no fundamental. Mitsuari Yayo. A garota respondeu, mas logo após responder, a garota desconcentra totalmente da conversa que estava tendo com eles e concentra totalmente na pilha de comida que a garçonete havia trazido. Então ela é desse tipo, é? Toma escuta isso e fica encarando a senpai, mas não consegue entender o que ela queria dizer com aquilo. Talvez fosse uma daquelas coisas que somente garotas conseguiriam entender. E então, bocejando e se preparando para o que iria acontecer, é como terminamos a primeira parte do passado de Toma. E aí, vocês estão animados para o passado do menino Kamijou? Agora ele está com uma personalidade completamente diferente, pois isso é antes dele perder a memória, ou seja, estamos olhando o Kamijou Toma original. Além disso, mistérios secretos da Cidade Academia vão se revelando à medida que descobrimos mais e mais sobre esse passado, assim como os mistérios
da garota chamada de Mitsuari Ayo. Quem seria ela? Por que ela não apareceu até agora? Como tudo isso irá se conectar a Shokuhou Misaki? E quando poderemos voltar para o atual para ver nosso menino ditador do punho mitando mais? As respostas para essas perguntas você verá provavelmente nos resumos que vem. Mas por hoje eu vou ficando por aqui e espero que tenha curtido. Se curtiu, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro que vai estar ajudando muito. E não se esqueça de comentar a sua maior dúvida sobre o passado de Touma. O que é que você mais quer ver? Como era a sua relação com Misaki? Como era a sua personalidade original? Quais mistérios da Cidade Academia estão escondidos no passado de Touma? Quem é Mitsuari Ayo? Veremos qual será a maior dúvida sobre o passado de Touma na obra. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!